aguardando o julgamento. Mas é uma matéria praticamente pacificada a nível do Supremo Tribunal Federal e a universidade já cumpre a própria decisão no sentido de não cobrar contribuição previdenciária sobre o texto de férias. A tese nossa era que, como a gente, quando está aposentado, não tira férias e, por consequência, os aposentados não têm direito a texto de férias, também não deve contribuir sobre o texto de férias. Muitas pessoas, às vezes, e outros advogados, questionaram também para não incidir contribuição previdenciária sobre o texto ou sobre o 13º salário. Essa tese a gente nunca incorporou, porque o nosso sistema previdenciário ele é contributivo. Então, se a gente assumisse essa tese, né, a gente ficaria com um discurso contraditório, porque os aposentados têm direito ao 13º salário. Então, por isso é que, inclusive, essa tese, ao longo do tempo, ela acabou não prevalecendo, como a gente já previa, porque como os aposentados têm direito a 13º salário, a ativa também tem que contribuir sobre o 13º salário. Então, ficou realmente esse processo no sentido da contribuição previdenciária sobre o texto de férias. Lembrando que a contribuição previdenciária, né, hoje, inclusive, para aquelas pessoas, né, aí já é uma informação mais geral, para aquelas pessoas que recebem alguma verba provisória, pode fazer a opção de incidência da contribuição previdenciária sobre essa verba provisória e pedir para que seja incorporada na aposentadoria. Mas, para isso, a gente orienta que essa regra só é vantajosa para aquelas pessoas que entraram no serviço público após 1º de janeiro de 2004. Porque, como a aposentadoria é pela média e não pela última remuneração, nesse caso, você está recebendo a função gratificada, está recebendo uma insalubridade. Então, nesse caso, isso dá de contribuição maior e, com certeza, no cálculo da média vai ter uma aposentadoria melhor. Mas, no caso específico dos servidores que entraram antes, que vão ter direito à aposentadoria com base na última remuneração, a gente não aconselha. Por exemplo, tem professores nossos que recebem insalubridade. Sobre a insalubridade, não é para incidir a contribuição previdenciária do IPERN daqueles professores que entraram antes entraram antes de 31 de dezembro de 2003. Né? Porque, nesse caso aí, eles vão se aposentar com base na última remuneração e vai ser levado em consideração, né, vai levar em consideração as verbas permanentes. Nós tivemos esse problema sério porque o Estado do Rio Grande do Norte sempre descontou contribuição para o IPERN dos servidores que recebem salubridade, ou seja, os servidores passaram 30 anos contribuindo, quando é agora o IPERN, quando vai conceder a aposentadoria, diz que eles não têm direito a receber a insalubridade na aposentadoria. E aí, o que ocorre? Eles podem pedir a restituição, mas só podem pedir a restituição nos últimos 5 anos. Acaba o trabalhador saindo no prejuízo com relação a essas contribuições. Por isso é que é interessante, né, que a gente fala assim genericamente, né, mas ver no caso concreto essas pessoas que se enquadram, que estão recebendo. Mas, numa orientação genérica, seria, né, quem entrou a partir do 1º de janeiro de 2004, não tem problema, porque naquilo que ele contribuísse, esse mês ganhou R$5.000, ele vai contribuir sobre os R$5.000, é esses R$5.000 que vai levar para fim de cálculo da média, porque quem entrou a partir de 1º de janeiro de 2004 já se aposenta, não é com base na última remuneração, mas com base na média aritmética de toda a vida contributiva. Inclusive, com a reforma da Previdência também mudou, porque antes
a gente excluía 20% dos menores salários de contribuição do período, mas agora não se exclui, ou seja, todo o salário de contribuição entra no cálculo. Daí porque nós não temos uma variação muito grande, mas aqueles servidores que tiverem uma variação grande, por exemplo, de salário, tiver mês que ganhou só o salário mínimo, vai entrar na média o salário mínimo. Então, esse é um esclarecimento sobre a questão da própria contribuição previdenciária. Nós tivemos as alterações das alíquotas, mas a base de incidência da contribuição previdenciária com a reforma da Previdência estadual, ela não se altera, permanece a mesma base de incidência, ou seja, nas verbas que incidia, pode continuar incidindo a contribuição previdenciária. Nós temos também, né, que é a nossa ação que aqui dá mais trabalho, mas que é a que realmente trouxe mais polêmica, é a ação chamada da GTNS, né, que depois foi alterado a nomenclatura. E como é que nós estamos com a ação da GTNS? Né? Nós temos vários casos. Nós temos, né, que a gente, esse ano, conseguiu pagar, né, o primeiro precatório já do retroativo da GTNS, e nós ainda temos pessoas que ainda não estão recebendo a GTNS. Ou seja, já tem gente que ganhou e recebe isso há mais de 5 anos, no contra-cheque, e esse ano recebeu o precatório. Nós temos, né, aqui no Zoom, eu não sei onde é que compartilha a tela, eu acho que é aqui. Né, nós temos a relação das pessoas que estão com a GTNS em precatório. Né, nós temos essa relação. Então, se você quiser compartilhar qualquer coisa, aí abaixo, onde tem aí compartilhar a tela, fica até verdinho, abaixo dos participantes. Deixa eu ver isso aqui. Acho que Tem alguns programas, bom dia, meu Castro, tem alguns programas que ele aparece em inglês. Conseguiu? Pronto, tá aí. Deu certo. Desculpa. Então, assim, nós temos essa é a relação de professores que já estão com o retroativo da GTNS em precatório. E vocês conseguem ver? Sim. Aí tem uns nomes destacados de amarelo e uns nomes destacados. Deixa eu ver aqui se eu conseguir aumentar o... Pronto, então, assim, aqui nós temos essa primeira lista, aqui né, em cima, as pessoas que já estão com prioridade e idade. A ordem de prioridade e idade, que são essas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essas pessoas aqui são pessoas que têm mais de 60 anos, que estão no precatório, estão por ordem de idade, precatórios para o orçamento de 2021. Só que, mesmo essas pessoas que estão com prioridade, veja aqui qual a classificação delas na ordem de pagamento. 532, Rita Maria, 560, a Felisbela, né? Ormisa, 561, ou seja, mesmo elas estando na ordem de pagamento prioritário, mas essas pessoas, né, ela tem outras pessoas mais prioritárias, ou seja, que estão na frente delas. E temos aqui Kátia Maria Barbosa, a professora nossa também, ela é prioritária e está na 10.078. Significa dizer que o dinheiro que o Estado destina para pagamento de precatório está indo exclusivamente para pagar as prioridades, e, mesmo assim, a lista de prioridades, né, já está bastante avançada, porque nós temos aqui, por exemplo, pessoas que não receberam, né, que estão aí na 1078, a ordem cronológica dessa ordem. Significaria dizer que, se o Estado tivesse dinheiro, essas pessoas já estariam recebendo. Aqui
da ordem prioritária. E aqui você vê as outras pessoas que, né, esses que estão destacados aqui, é porque estão na lista cronológica, mas foram para a lista de prioridade. Na lista cronológica, qual era a posição dela? Só para vocês terem uma ideia aqui. Por exemplo, Rita, né, que é a 532 na ordem de prioridade devido à idade, por quê? Ela era 5.910 na ordem normal dela. Né? Ela aqui. Essa lista aqui embaixo é a lista da ordem cronológica, que está aqui na lista de baixo, mas aí ele vai receber pela ordem de prioridade e idade. Por que eu estou divulgando essa lista? Porque se tem alguém aqui nessa lista, aqui embaixo, na ordem cronológica, e seja portador de alguma doença grave, né? Porque quando é a prioridade por idade, a gente consegue, com base nos documentos, saber que a pessoa tem mais de 60 anos. Saber que tem mais de 80, porque hoje dentro da prioridade tem a super prioridade, que são os maiores de 80 anos, que podem pedir a super prioridade e passa. Por exemplo, Cátia Maria, ela é a 1078, de repente ela completa 80 anos, ela vai para mim. Então, eu trago essa lista aqui para mostrar, né, que se tem alguma dessas pessoas que estão nessa lista aqui, que são portadores de alguma doença grave, aquelas mesmas doenças que dá direito à isenção do imposto de renda. Né? É uma prioridade que ninguém quer ter, ou seja, que são aquelas doenças graves mesmo, só dá direito à prioridade. Câncer, né? Mal de Parkinson, né? Cegueira total, né? Só é coisa ruim mesmo que dá essa prioridade. Alguém levantou a mão? Não sei se tem alguma dúvida. Eu queria perguntar. Eu já abri aqui a lista de inscrição e a gente já anotei aqui quem está levantando aqui, viu? Tá bom, então. Então, essa é a lista de precatórios já no orçamento de 2021. Nós não o orçamento de 2022, os precatórios para o orçamento de 2022, a lista fecha em 31 de junho de 2021. É quando a gente vai ter um grande número de precatórios, que vai aumentar muito essa lista, porque nós tivemos muitos precatórios pedidos no período de junho de 2020 a junho de 2021. Vamos ter muitos precatórios que vai ampliar bastante essa lista de precatórios da ação da GTNS. Né? Então, essa daqui é só o orçamento de 2021 que já está fechado. E para encerrar esse assunto em termos de precatório, por que eu trago esse assunto? Porque nós estamos, né, a UERN está dentro da lista geral do Estado. Quando é expedido um precatório da UERN, aqui passa ente devedor, UERN. Mas não existe uma lista de precatórios da UERN. Né? Então, eu estou estudando a tese de que, como a UERN, né, Fundação ou Autarquia do ponto de vista financeiro, educacional é autarquia, do ponto financeiro é fundação, ela sendo fundação, no meu entender, ela deveria ter uma lista própria. Isso significaria dizer que era para ter uma lista de precatórios da própria universidade. Nós entrarmos na ordem cronológica dos precatórios da universidade e não na ordem de precatórias do Estado do Rio Grande do Norte, que é outra ordem cronológica, que é outro ente devedor. Com isso, se a gente incluísse, né, criando uma lista própria, né, nós estaríamos na ordem, vamos dizer, a serviço dos precatórios da UERN, a ordem cronológica seria bastante diferente em termos de
de prioridade de pagamentos, né? Ou seja, nós não entraríamos na ordem geral do Estado de todos os órgãos. Então, isso é um pleito que a gente está estudando para ver se a gente consegue montar uma ordem de precatório para a própria universidade. E a universidade, no seu orçamento, né, anual, teria que incluir as verbas, né, para pagamentos dos precatórios. Então, nós temos a GTMS, esses que estão em precatório já para o orçamento de 2021, que não vão receber em 2021, esses aqui da ordem cronológica, tem chance de receber em 2021. Esses aqui, apesar de estar no orçamento de 2021, mas 2021. Então, ele vai obedecendo a ordem, porque é bloqueado do Estado um percentual da receita corrente líquida destinada a pagamento de precatório, e aí é pago pela ordem cronológica. Então, nós temos também os processos ainda da GTMS, né, que a gente está implantando, né. Essa semana mesmo a gente conseguiu, no Tribunal de Justiça, porque eu tenho juiz aqui que não determina, diz que o processo não faz parte não, o professor não tem direito à implantação, a gente recorre para o tribunal. Teve 2 professores essa semana que a gente conseguiu implantar, vai ser implantada a GTMS na folha de pagamento a de março, já está fechada na folha de pagamento de abril, né, que será feita essa implantação. Então, além desses processos, né, da GTMS que nós estamos, né, então nós temos processos da GTMS, uns que a gente ainda está tentando implantar, pouquíssimos professores, outros que nós estamos fazendo os cálculos, e outros que os cálculos já foram homologados, vão ser incluídos na lista de precatório para 2022, e temos esses aqui que está já em orçamento e já tem ordem de cronológico. Né? Nós temos, né, a ação coletiva, né, pedindo também o pagamento das licenças-prêmio, daqueles professores que se aposentaram e não tiraram todas as licenças-prêmio, para que seja pago em dinheiro. Esse processo aguarda julgamento, mas nós damos prioridade nesse caso dos professores que se aposentam e não recebem, e não tiraram todas as licenças-prêmio, a gente dá prioridade para cobrar individualmente as licenças-prêmio, porque é mais rápido. Mas como tem aqueles professores que não procuram, ou quando vem procurar do já faz mais de 5 anos de aposentado, então a gente, para esses professores não perderem o prazo, não perderem o direito, nós entramos com um processo coletivo pedindo o pagamento de forma indenizada das licenças-prêmio não usufruídas. Nós temos ainda o processo coletivo, no caso, né, das gratificações ainda de núcleos suprimidas, né, que a gente ainda está batalhando. Né? Nós temos ações coletivas também no sentido de cobrar, né, a gratificação, né, de titulação acumulativamente. Né? Este também é um processo que a gente fez a tese, está defendendo na via judicial, aquela questão do mestrado, da especialização, mestrado e doutorado de forma acumulada. E temos também a ação coletiva, no qual a gente ganhou e estamos executando, que é a ação pelo atraso dos salários. Como o governo do Estado está pagando os salários atrasados, ou seja, já pagou algumas folhas dos salários atrasados, resta pouco, mas mesmo assim esse processo ainda a gente vai continuar com ele, porque nesse processo a gente ganhou não só o pagamento do valor
do salário que não foi pago pelo governo Robson. A gente ganhou o pagamento com juros e correção monetária. Então, nesse caso, dá um valor pequeno, só o juro e a correção monetária, mas a gente continua, né, com essa execução. Nós também temos um processo também que é aquela questão da lei que suspendeu o pagamento dos consignados. Quando suspendeu, o Estado suspendeu a cobrança do consignado durante 2 meses, mas quando o Supremo declarou a lei inconstitucional, que suspendeu a cobrança dos consignados, e o Estado retomou o desconto no salário. O que foi que o Banco do Brasil fez? Foi lá na conta do professor e descontou as duas ou uma prestação que não tinha sido consignada pelo Estado. Consignou na conta corrente do servidor, do professor, e quando ele não tinha saldo, foi lá no cheque especial e tirou. E aí cobrou com juro, com correção monetária e com as tarifas bancárias, e muitos professores foram obrigados a pagar os juros da conta corrente. Nós defendemos que o banco realmente tem o direito de receber o valor das prestações que não tinha sido consignada pelo Estado, mas que, para você cobrar, tem que utilizar as vias judiciais adequadas. Por exemplo, se você empresta um dinheiro para um amigo, o amigo não paga, você não pode ir lá e executar com as próprias mãos, não constrangendo ele a lhe pagar. É o que a gente chama de exercício arbitrário das próprias razões. Você tem razão em receber. Mas o meio que você está utilizando é inadequado. E assim fez o Banco do Brasil. Ele poderia cobrar, mas usou os meios a via inadequada, né? Que é, como ele tinha valores depositados, né, dos professores, foram lá na conta e descontados sem autorização dos professores. Então, nesses casos, a gente entendia que o correto o Estado ter consignado, quem tinha mais de consignar as 2 parcelas, quem não tinha, colocar lá para o final do contrato. Mas se seu contrato de financiamento é consignado e você mantém o seu vínculo de emprego com o Estado, não rompeu o vínculo de emprego com o Estado, seu contrato de empréstimo consignado não foi rescindido pela lei, tanto que o Estado, quando restabeleceu a consignação, significa dizer que aquele contrato de consignação estava em vigor. E o Banco do Brasil não respeitou o contrato, porque pelo contrato você tomou um empréstimo, mas assumiu o compromisso de pagar através da consignação. Não foi através do desconto em conta. Então, nós ingressamos com o processo de alguns professores, acho que uns 17 professores, para declarar a ilegalidade dessa cobrança, pedindo dano moral e a devolução, né, dos juros, da multa, das tarifas bancárias e aqueles que tiverem, inclusive, cheque especial. E pedindo dano moral. Acredito que o dano moral a gente não vai conseguir, porque acabou, o nome da pessoa não foi negativado e a gente não tem como individualizar esse dano. Acredito que o judiciário vai entender aí como um mero aborrecimento, né? Mas a gente pediu a devolução em dobro daquilo que foi pago a mais indevidamente. A gente acredita que essa tese tem plausibilidade, a gente acredita que vamos ter sucesso nesse processo. Então, é basicamente o processo, um dos últimos processos que a gente entrou. Só para ter informação também com relação àquela questão que a gente tinha sobre o congelamento de salários nossos, né, com a lei da ajuda financeira aos estados e municípios. Sexta-feira da semana retrasada, né, o Supremo Tribunal Federal declarou a lei constitucional. Né? Nós tínhamos que o Supremo, anteriormente, com base na lei da responsabilidade fiscal, disse que não poderia haver congelamento de salário dos servidores. O ano 2000, já em momento
de pandemia, o Supremo julgou dizendo que não tinha, com base na lei de responsabilidade fiscal, mas quando foi julgar a constitucionalidade da lei complementar 173, o Supremo disse que a lei era constitucional e que realmente pode congelar os salários. Né? Ou seja, nós não podemos ignorar mais a lei 173, sobre aquela questão do congelamento dos quinquênios, das promoções. Né? Então, agora a gente tem que enfrentar a matéria infraconstitucionalmente, né? E aí teria aqueles casos em que eu entendo que é possível ainda a gente discutir, aquelas pessoas que preencheram os requisitos antes da entrada em vigor da lei, quem preencheu o requisito da promoção, né? Quem preencheu o requisito dos 50 também pode reivindicar. E também, né, poderá reivindicar isso aí. Inclusive, nós tivemos também a publicação, né, que também afeta nossos salários, agora da emenda constitucional 109, né, que era chamada PEC emergencial. Então, já foi aprovada e já está em vigor, que também afeta os nossos salários, né, seguindo já esse próprio entendimento da Lei 173 de 2020, que já tinha feito esse congelamento de salário. Então, é algo para a gente estar estudando agora, né, que a PEC entrou em vigor, e a constitucionalidade da própria lei. Então, isso entraria também, né, só para encerrar aqui a minha fala, outra situação também é as reduções da GTMS que tiver daquelas pessoas que foram promovidas, tiveram aumento de salário e houve congelamento. Nós também estamos questionando, via judicial, né, a diminuição da GTMS, porque a GTMS foi deferida de forma fixa, que não poderia ter essa redução. Mas, mesmo assim, a universidade praticou, né, essa redução. Foi revisto a GTMS, e aí vocês têm que conferir, né, nesses casos que as pessoas receberam quinquênio e teve redução. Então, é interessante que as pessoas tenham uma verificada também no contra-cheque dos professores para conferir se todo e qualquer aumento que ocorreu no ano de 2020, que afetou a GTMS, a universidade restabeleceu o valor da GTMS, porque eu sei bem que naqueles casos que foi em caso de quinquênio, que a pessoa teve aumento do quinquênio, reduziu na GTMS, quando ela desfez o quinquênio, restabeleceu o valor da GTMS. Mas, por exemplo, se você foi promovido e só adjunto 1, adjunto 2, também teve redução na GTMS. Então, tem que ver se a universidade também restabelecer o valor da GTMS. Ok? E aí a gente fica com interesse. Valeu, Lindocacha, obrigada. Vamos agora passar para a parte das inscrições. Já tem algumas pessoas inscritas aqui. Eu não vou delimitar tempo, não, mas a gente pede a paciência para as pessoas tentarem ser objetivos, tá certo? JB, por favor. Não. Oi, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estou sim, JB. Ok. Não, eu levantei a mão bem lá atrás, na parte de GTNS, porque no meu caso, estou até com o meu contra-cheque aberto aqui, quando você disse que 2 professores foram agraciados, né, foram implantados agora, e no meu contra-cheque nunca apareceu tal sigla. E aí eu queria saber se isso seria motivo de deixar para lá ou se há perspectiva ainda, porque é incrível, né? A mesma situação, que eu saiba, para mim eu tomei conhecimento que 90% das pessoas que reivindicaram isso foi implantada, né? E demais pessoas, 10% aí do que faltam, não foi possível, passou a ser ilegal, não sei se o termo é esse.
passou a ser inconcebível, a mesma juíza ou o mesmo juiz entendeu que não é válido, não é possível isso. Aí agora eu pergunto, em que pé está isso? Porque eu sou um dos que, se são 10% que falta, eu sou um dos que nunca vi essa sigla no meu contra-cheque. GTNS. Ok? Obrigada, JB. Então, Cássio, você prefere juntar bloco ou individual? Não, eu gostaria agora, se possível, eu gostaria. João Batista, no caso também não aparece a VPNI do seu contra-cheque? Rapaz, o que eu tenho aqui no meu contra-cheque? Vencimento que inclui titulação adicional de incentivo, auxílio saúde, imposto de renda, previdência e ADUER. É o que eu tenho. Não tem nenhuma outra sigla, desde quando eu entrei na UERN, são os parâmetros que eu tenho no meu contra-cheque, isso aqui nunca mudou. Nunca entrou mais nada, nunca saiu nada, é o que eu tenho aqui. Aliás, sai dinheiro, né? Cada vez mais está saindo dinheiro. Então, o que eu tenho é vencimento que inclui titulação adicional de incentivo à atividade, auxílio de saúde, imposto de renda, previdência e ADUER. Eu não tenho nenhuma outra sigla, nunca conheci outra sigla no meu contra-cheque. Olha, JB, a gente tem conhecimento, realmente, nós temos pouquíssimos casos de professores que nunca receberam a GTNS, né, que a gente chama de GTNS, que foi modificada aí para VPNI, que a gente entende que não deveria ter feito essa modificação, até porque nós não tivemos alteração no nosso plano de carreira, então não poderia ter essa alteração. Mas a GTNS sempre foi muito problemática, né? Porque, né, é uma gratificação que foi criada para os servidores do Poder Executivo, e nós somos do Poder Executivo, e foi uma gratificação que foi absolvida pelo pessoal do Poder Judiciário, né? E depois, a gente, quando ela estava, vamos dizer assim, no auge, a gente defendeu essa tese que professores da UERN também tinham direito à GTNS, que era uma gratificação de técnico de nível superior, e tinha aquela discussão se o cargo de professor era um cargo técnico ou não era um cargo técnico. E aí a gente conseguiu, né, prevalecer, na maioria dos casos, essa tese de que o cargo de professor é um cargo realmente técnico-científico. Então, nesse caso específico, nós tivemos, né, professores que, infelizmente, o processo foi julgado improcedente, ou seja, nós tivemos essa situação de o professor ter o seu pedido negado em termos de implantação do contra-cheque. Pelos meus cálculos, hoje, esse número da universidade chega aí a em torno de 7 professores que não estão recebendo aí a GTNS. Então, só em termos de encaminhamento, só para alinhar a sua fala. Porque eu entrei num grupo coletivo aqui, pela UERN, de 10 pessoas. Se você diz que 7 pessoas não estão recebendo, quer dizer que 3 pessoas do meu grupo foram agraciados com a GTNS. Possa ser, que realmente é o que eu estou dizendo. A gente não tem esse número exato, mas eu não acredito que chegue a 10 o número de professores que não recebem. Hoje tem, porque se acabou a GTNS sendo absolvida da universidade, mas que nunca recebeu, não chegaria a 10. Tem os casos, mas mesmo assim, essas pessoas que ainda não receberam a GTNS, nós não desistimos, estamos tentando fazer a implantação da GTNS. É porque tem, através do nosso processo. Como é que a gente está trabalhando na GTNS? Aqueles que ainda não estão recebendo o contra-cheque, ainda estamos tentando conseguir. Está difícil?
Tá, mas, por exemplo, essa semana mesmo a gente conseguiu de 2 professores que ainda não tinham recebido a GTNS e a gente conseguiu, né, implantar. Para essas pessoas, tem um lado ruim, que, ou seja, deveriam estar recebendo já há mais de 5 anos, mas também tem um lado bom. Por quê? Porque como eles não foi implantado, agora vai ser implantado, eles vão receber todo o retroativo. Se tivesse sido implantado e ele recebeu um quinquênio, foi promovido, já teria sido absolvida a GPMS. Então, para eles, teve uma vantagem de ser implantada somente agora. Então, João Batista, esses professores que ainda não tiveram a sua GTMS implantada, né, nós estamos ainda nessa batalha. Lembrando que aqueles professores que entraram na UERN até julho de 2010. Né? Os professores tem professor que entrou depois de julho de 2010 que recebe GTMS? Tem, mas não porque tenha direito, é porque entrou dentro da boiada e o tribunal não viu. Né? Então, não é porque criou jurisprudência. Não criou jurisprudência porque essas pessoas estão recebendo não por questão de direito, mas por uma questão de sorte e de estratégia processual delas terem ficado dentro do lote dos processos de professores que entraram antes desse período e aí não foi analisado. Porque a tese de defesa do Estado, da universidade antes, era que professor nenhum tinha direito. Então, ele não fazia a seleção de data de admissão. Foi depois que a gente começou a ganhar que a universidade passou a dizer professor da universidade não tem direito, mas se tiver, somente tem direito aqueles que entraram até julho de 2010, que teve a lei que determinou a incorporação do GTNS. Que outra sigla foi que você perguntou para a mim em relação se tem no contra-cheque? Qual foi a sigla? VPNI, mas você já disse que não tinha. Não, tem não. E para fechar as minhas colocações em relação ao GTNS, que mecanismo é que pessoas do mesmo grupo coletivo usaram, adquiriram a GTNS e que demais do mesmo grupo não foi adquirido? Entraram por fora com a ação individualizada, é isso? Não, é a questão do processo coletivo. Elas conseguiram a implantação através do processo coletivo que a UERN ganhou. Enquanto que, por exemplo, no início da minha fala, eu falei que a gente entrou por exemplo, com relação à contribuição previdenciária, a gente entrou com ação individual e ação coletiva. Enquanto que a ação individual da contribuição previdenciária, a gente ganhou, o pessoal já recebeu os atrasados e tudo, e a ação coletiva ainda está tramitando, com relação à GTNS, houve uma certa inversão. Por quê? Porque muitas pessoas que entraram com o processo individual demorou mais do que o processo coletivo e acabou tendo a implantação da sua GTNS pelo processo coletivo, né, também. Então, na GTNS nós tivemos né, foi uma melhora, porque de uma vez só a gente implantou aí cerca de 400 GTNS, de uma vez só, com a ação coletiva da UERN. Umas 300, que as outras já estavam no individual. Então, o processo judicial, ele realmente, assim, para quem não é da área, é estranho, mas os processos judiciais, né, eles obrigatoriamente não tem uma uniformidade de decisão. Então, nós temos hoje até ainda, né, na fase de cumprimento, chega a decisão do tribunal e tem juiz aqui em Mossoró que diz que não tem que implantar no contra-cheque. Nós voltamos com esse processo para o tribunal para que o tribunal afirme se tem ou não direito à implantação e temos colocado essa situação. Então, nós estamos, né, com a estratégia, inclusive, nesse caso específico, JB, desses professores que a gente não conseguiu implantar a GTNS de imediato no contra-cheque, para não atrasar o cumprimento dos atrasados, mas a justiça deu ganho de causa para os atrasados, o que é que ocorre? Nós estamos cobrando agora os atrasados e fazer um novo processo para implantar no contra-cheque a GTNS.
Ok? Ok, valeu, obrigada. Nilson, professor Nilson. Obrigado aí, Lindo Castro. Valeu, obrigado a todos. Bom dia de novo. Bom dia, Lindo Castro. Lindo Castro, eu tenho uma dúvida, duas dúvidas que eu gostaria de tirar com você, se fosse possível, que são sobre aposentadoria. A coisa mais nebulosa, mais obscura na minha cabeça, de uns tempos para cá, se chama aposentadoria. Eu, sinceramente, não consigo compreender isso, até porque houve muita mudança na legislação de uns tempos para cá e está mudando ainda, enfim. Mas, basicamente, eu tenho duas perguntas que aí eu vou tentar te explicar. As perguntas são: quando que eu vou me aposentar? Vou te explicar, é claro. E quanto que eu vou ganhar? Mas eu gostaria de inverter a ordem. A pergunta é sobre o quanto. Eu sei que existe agora um teto da Previdência, né? Minha pergunta é, se você tiver essa informação, todos os professores entram nesse teto? Se aposentou, se submete a ele? Tem pessoas na UERN que não se submetem a ele? Como é que é isso? Eu pergunto porque eu lembro que, quando eu entrei em 2002, no concurso de 2002, parece que seria o último ano em que se recebia integral, que quando se aposentasse, receberia integral. Aí tem essa dúvida na minha cabeça. Então, a primeira pergunta é essa: todos entram no teto? Tem alguém que não entra? Como é que é? Professor, só para me responder com a segurança, qual foi a sua data de admissão na UERN? Foi em 2002, mas na época houve um probleminha e você quer saber o dia exato, O mês. Qual foi abril ou março? Foi abril ou março, porque foi publicado em 2002. Foi publicado uma data, depois houve um probleminha e a UERN modificou essa data. Nós somos precisamente de 16 de março de 2002. Pronto. Me lembro que nós entramos juntos nesse concurso, 16 de março de 2002. Pronto, não sei se o João Batista lembra, mas houve uma segunda... Teve um problema que nós éramos para ter sido homologados. Isso. Olha, com relação à regra da sua aposentadoria, né, com relação a responder do teto de forma genérica, né, o teto já existe no estado do Rio Grande do Norte a partir de 2017, mas para os servidores que ingressaram a partir de 2017 é obrigatório. Para quem entrou antes, ele seria facultativo, mas não teve uma regulamentação, nem um incentivo para as pessoas, até porque ninguém vai fazer a opção. Quem é do regime anterior vai fazer uma opção dessa pelo regime tetado. É porque você já vem contribuindo sem teto e agora, de repente, você vai para o teto. O teto hoje está no regime geral, que seria o mesmo, está R$ 6.436, mais ou menos. Então, ficaria nisso. Então, os professores novos da UERN já entram e já é para adequar as contribuições também. Por exemplo, um professor que é admitido em 2021. Então, a universidade já é também para recolher a contribuição com base no teto. Qual é o problema aqui? É que o teto precisaria de criar uma previdência complementar estadual. Não foi criada a previdência complementar estadual para que as pessoas que ganham acima do teto pudessem optar. Então, não tem ainda essa aplicação do teto no Rio Grande do Norte. O que é que nós temos? Então, nesse caso aí, como nós não temos o teto, mas nós temos a regra da média, né? Então, como você entrou em 2002, né, você vai se aposentar, se não mudar, até lá. Então, das regras que estão postas hoje, você tem direito a se aposentar com base na última remuneração.
Né? Então, daí porque hoje mesmo a gente teve, antes de entrar aqui na sala, a gente teve, está tratando da aposentadoria do professor, por exemplo, que está dando problema no tempo que ele contribuiu. Ele trabalhou no Ceará de 82 a 89 e depois entrou na UERN. E agora o IPERN está querendo as contribuições desse período anterior, 89. É uma exigência desnecessária, porque esse período não entra no que a gente chama base de cálculo, não vai influenciar no valor da aposentadoria dele. Que vai influenciar no valor da aposentadoria é as contribuições de junho de 94 para cá. Mas, nesse caso, seu especificamente, você vai se aposentar quando você preencher todos os requisitos, o valor da sua aposentadoria será com base na última remuneração, se as regras não for alterar. Qual é o marco? O marco é justamente 31 de dezembro de 2003. Quem entrou até 31 de dezembro de 2003, né, tem essa opção de se aposentar pela regra anterior. Eu digo isso porque você tem a opção. Por quê? Porque como você pode se aposentar pelo princípio da teoria do melhor benefício, cabe ao servidor escolher qual o melhor benefício, a melhor regra a ser aplicada, e ele tem o direito de escolher a que for melhor. E nesse caso, para você, seria melhor a regra da integralidade, né, que é com base na aposentadoria, com base na última remuneração. Então, como você entrou anteriormente. Para isso, você vai ter que preencher, né, claro, agora, os requisitos novos. Você para que não mude até lá. Que é o limite de idade, né, você vai ter que obedecer o limite de idade. Agora, né? Lindon Castro, aí essa é a minha, que seria a primeira que eu mudei a ordem, né? É a outra pergunta, e a última. Lindon Castro, no meu caso específico, veja só, não sei se até pode também ajudar algum colega que está ouvindo. No meu caso específico, eu tenho 45 anos de idade e já tenho 30 de contribuição. Mas como assim? Então, você começou a contribuir quando? É isso mesmo, eu comecei a contribuir aos 15 anos. E já contribuía como professor, inclusive. O fato é que eu averbei, eu cheguei em 2002 na UERN e já cheguei aqui trazendo 13 anos de contribuição. Então, eu completo 30 anos de contribuição esse ano. Aí a minha pergunta eu sei que tem a regra agora, né, do tempo de contribuição mais a idade. Se isso não for muito complicado, você teria ideia mais ou menos de quando que eu me aposento? Eu sei que tem umas coisas aí no meio, né? Parece que no que vai se aproximando da idade, aliás, da contribuição. Olha, enfim, vamos me calar que tu sabe. Porque aí você vai entrando na regra de transição. Né? E aí você vai ter que ter a pontuação que vai aumentando, né? E de acordo com o regramento. Por exemplo, você só vai atingir 35 anos, vamos dizer, daqui a 5 anos. Né? Então, daqui a 5 anos... Aí... O tempo mínimo de contribuição é 35 agora? Isso. Ah, tá, que eu achava que era 30. Tá bom, certo, 35. Então, quando você chegar com 35 anos, né, pela nossa tabela, nós vamos chegar aí a 105 pontos. Tem que chegar quando somar aí o tempo de serviço e a contribuição pela regra de transição. Né? Então, me parece, eu não entrei na tabela, mas você vai se aproximar aí porque quando você passou a idade, 45. 45. Você é muito novo. Por exemplo, daqui a 5 anos você vai ter 50 anos. Então, eu vou completar os 35. Só dá 85, né? 50 daqui a 5 anos, 50 com 35. Isso. Então, assim, só dá aí 85. Então, hoje, para você ter uma ideia, hoje a regra já é 87.
pontos teria que fazer? Você já tem 87 pontos. Então, você vai ficar aí, porque a regra de transição é muita coisa, tem que ver, mas você aí vai se aproximar aí, a aposentadoria aí aos 60 anos, porque a cada ano que, por exemplo, você vai, a cada ano aumenta 2 anos, porque você fica um ano mais velho, aumenta um ano mas aumenta o coeficiente em 1 ponto. Então, você vai correndo atrás. Então, significa dizer que se você hoje está com 30 para 25 ou para 35, você precisa correr aí, vai ter que correr 10 anos, somar 10 anos para poder somar esses 35. Então, você aí vai se aposentar aí como você tem muito tempo de serviço, talvez aí com 60 anos, porque com 60 anos você vai ter 40. Veja, contribuição. Quando você tiver... Não, você já vai... Quando você tiver 55, né? Você tem 45 hoje? Eu tenho 45 e 30 de contribuição. Então, com 55, você vai ter... com 55 anos, você vai ter 40 anos de contribuição, daqui a 10 anos. Né? Então, você veja, você teria 40 com 55. 40 com 55 só dá 95. Você já se aposenta daqui a 10 anos. Beleza. Então, assim, a regra aí, eu só teria que entrar na tabela bem direitinho, mas me parece que... Não, tranquilo, mas era mais para eu ter uma ideia mesmo. Porque eu sei que aquele... Mas o seu caso, eu não tenho dúvida que você... a regra de transição não vai ser favorável para você. Ou seja, você vai ter que completar aí os 105 pontos. Mas, certo. A mulher vai ficar aí nos 100 pontos. Então, pela regra de transição. Então, veja que mesmo o seu caso é um caso bom de se estudar na regra, porque serve de exemplo, porque você tem muito tempo de contribuição, mas não tem idade. Né? Então, como não, a regra de transição ainda vai ser vantajosa para você por causa da idade. O limite de idade é 65, mas você vai poder quebrar, porque quando você tiver 60 anos, é daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos, você vai ter 45 anos de contribuição com 60 de idade. Então, 60 com 40, justamente aos 105. Dá 105. Ou seja, você vai se aposentar justamente com 60 anos. Ainda vai, e o pessoal da Previdência vai dizer, você ainda vai se aposentar na vantagem, porque você quebrou o limite de idade. Então, a regra de transição ainda vai servir para você. Mas veja que por que vai servir para você? Porque você vai ter 45 anos de tempo de contribuição, né? Que é uma raridade. É verdade. Você atingir esse tempo de contribuição. Então, é bem interessante o seu caso, né? Porque eu ainda não tinha encontrado ninguém que a regra de transição pudesse quebrar. Eu quero ser aposentado em 65. Né? Mas o seu caso realmente vai ser vantajoso a regra de transição para você, e você vai conseguir se aposentar, né, antes de atingir a idade mínima dos 65 anos. Show de bola, obrigado. Valeu, Nilson. Lindocacho, tem uma pergunta aqui no chat, olha. Veja se você acompanha aí. Bom dia, eu gostaria de saber por que os valores da tabela de cima são diferentes da tabela de baixo, aquela primeira tabela que você mostrou, e quando relocava a pessoa por causa da idade. E outra dúvida é sobre os descontos no valor da VPNI quinquênio. Tem um próximo quinquênio, agora em abril. Pergunto, será descontado da VPNI ou simplesmente não entrará diferença alguma em virtude da lei federal que proíbe os aumentos? A solução é essa mesmo, você não vai ter quinquênio. Então, vai ficar tudo do jeito que está mesmo. Você não vai ter desconto, não vai ter quinquênio e não vai ter desconto na VPMI. E por que é que os valores lá em cima estão diferentes? Espera aí, Lindocacho, mas isso até 31 de dezembro, né? Depois de 31 de dezembro, em tese, ele vai receber esse valor, né?
Isso, aí influenciaria se a gente até lá não reverter esse posicionamento da universidade de compensar o aumento do quinquênio na VP, na, na VPNI, né, na GTNS. Mas eu digo assim, porque os Correto. quinquênios estão suspensos até 30 de dezembro. Depois disso, eles voltam. E aí é que a gente vê essa questão se vai ser descontado ou não vai PNI. Mas, em tese, as quinquênios voltam depois de 30 de dezembro, certo? Certo. Correto. Pronto. Então, vamos seguindo aqui nas ordens das inscrições. Professora Verônica. Só aquela pessoa com relação ao desconto dos valores. Ah, sim, desculpa. É porque assim, existe a preferência que aquelas pessoas estão e existe a superpreferência. Porque as pessoas, para receber o valor da superpreferência, né, tem um limite, que é 5 vezes o valor do RPV. No estado do Rio Grande do Norte, o RPV é 20 salários mínimos, que daria aí, né, 20 vezes, então de 20 e poucos, 20 mil, né? 20 mil com 22 mil, né, o valor do RPV. Então, o valor do RPV do Rio Grande do Norte é 22 mil para o limite. Quem tem valor para receber do Estado abaixo de 22 mil não vai para precatório. O Estado, a União, não vai para precatório. E ali, por que está valores diferentes? É porque também para a parcela superpreferencial, né, ou seja, você está na lista da preferência, mas se você é superpreferencial, você só vai com 5 vezes o valor do teto do juizado, que o valor do teto do RPV, que é 22 mil, 5 vezes 22 mil. Então, tem pessoas ali que estão nessa regra dos 5 vezes 22 mil, aí o crédito está lá em cima, ou seja, quando está lá em cima, está o valor limitado à parcela que ele pode receber de forma preferencial, super preferencial. Então, só está lá 5 vezes o valor do RPV. Se ele tinha, por exemplo, 5 vezes 2, dá em torno de 100 mil. Né? Se ele tinha 150 mil para receber, ele só vai receber 100 mil lá na prioridade, os 50 mil ele vai ter que esperar a ordem cronológica normal. Por isso que tem valores que estão diferentes lá. E a partir de agora, um valor superpreferencial que você vai poder, o governo vai sempre limitando. Era 5 vezes, agora é 3 vezes. Então, significa dizer que vai ser 66 mil, vai receber prioritariamente 66 mil, e o que passou de, se você tem um crédito para receber acima de 66 mil, você vai esperar a ordem cronológica, não tem direito à prioridade nesse valor. Então, a prioridade hoje, ela tem um limite de valor. Então, fica uma parte nessa parcela na ordem cronológica e sobe para lá só até o limite. Por isso é que diferencia os valores. Tem deles que estão o mesmo valor que está na ordem cronológica, está na ordem prioritária, e tem deles que não está. É porque justamente o valor não sobe integral para a parcela superpreferencial. Entendido. Professora Verônica, depois professor Sérgio. Aí está escrito professor Antônio, Elaine, Patrícia, e quem quiser mais pode se inscrever. Bom dia a todos e a todas. Já tinha falado anteriormente, mas muita gente entrou depois. Lindocastro, quando a gente está com um advogado, a gente fica querendo perguntar muita coisa, né? Eu fiz uma lista aqui, mas vou reduzir. Deixa eu lhe perguntar algo. Eu estou nessa questão do GTNS, inclusive, graças a você, eu já me aposentei até com ela, né, no contra-cheque, que foi uma grande ajuda, e inclusive também nem há esses descontos, como depois eu vi que passaram a ter, né? Todo mundo passou a ter, né? Eu ganhei na decisão da aposentadoria, no momento e na hora certa, contadinho os dias e a idade, e ganhei com isso aí também.
Aí eu tenho uma dúvida, que eu estava na relação desse precatório. Já há algum tempo, acho que já tinham feito cálculos, já estavam encaminhados, inclusive, assim, com o pessoal que entrou comigo também, estava nesse, que era Jean, sou eu acho que é Ana Lúcia, e eu não estou nessa lista aí, de 2021, né? É porque já tinha gente antes, né? Acredito. A gente depois poderia dar uma olhada na lista que está prevista para 2022. Essa é uma questão que eu queria saber quando é que estaria, assim, pelo menos previsto para receber esse valor, porque já faz tempo, né, Linda Castro? E outra questão é, as pessoas, por exemplo, essa precatória você disse que tem um limite que o Estado paga, né? Então, tem uma lista para 2021. Aí, se o Estado não conseguir pagar todo mundo, aí passa para o outro ano imediatamente, é isso? E aí altera também a configuração dos pagamentos do outro ano, né? Essa que eu tenho dúvida só em relação a isso. E outra questão. Você falou que tem uma ação de núcleos. Eu queria só que você explicasse melhor, e essa da ação do mestrado e doutorado, só para que eu consiga compreender. E, por último mesmo, Lindocaxá, aneurisma cerebral é tido como uma doença grave? Ok, vamos lá. A gente já trouxe essa relação dos precatórios de quem já fechou o orçamento de 2021. Por quê? Porque o orçamento de 2022 ainda não fechou, porque vai até junho. Então, acredito que seu precatório, nós temos uma grande quantidade de precatórios para o orçamento de 2022. Então, a gente só vai divulgado, a gente vai trazer para o UERN em julho, né, que é quando o tribunal vai atualizar e dizer a lista atual dos precatórios do orçamento de 2022, que vai fechar em 31 de junho, né? E aí, em julho, eles trabalham com essa lista e para enviar para o Estado incluir no orçamento, né? Então, em julho, é que a gente vai divulgar uma nova lista dos processos da GTNS que estão em precatório, né? Com isso aí. Com relação ao pagamento, né? Realmente ocorre essa situação. O valor é limitado que o Estado destina todo mês, né? Depois a receita corrente líquida, para pagamento de precatório, né? E vai obedecendo a ordem, né, de pagamento, por isso que tem uma ordem, né? Para vocês terem uma ideia, né, se aqueles precatórios do orçamento não der para o dinheiro que foi incluído para pagar os precatórios de 2021, não der, que não quer dar, esse de 2001 vão para a FIA. Para você ter uma ideia, nós estamos pagando RPV de 2018. Né? O RPV, os precatórios que estão na prioridade. Nós estamos conseguindo pagar, o dinheiro que está caindo só está dando para pagar não as prioridades, não dá para pagar as prioridades, só está dando para pagar as super prioridades. Né? E agora, com essa nova legislação de que só pode pagar créditos até 3 vezes o valor do RPV, que dá 66 mil, então a gente acredita que a ordem da super prioridade vai andar e aí a gente vai conseguir pagar prioridades, porque, né, a maioria dos credores realmente tem mais de 60 anos, então tem mais de 60 anos já vai para a lista de prioridade, que é uma lista que já está grande e não dá para o Estado, o dinheiro que o Estado destina não dá para pagar ao precatório, e todo ano vai ficando gente que deveria ter recebido e no orçamento e não recebeu e vai se distanciando com relação a esses pagamentos. Então, com relação a GTNS, realmente, inclusão no orçamento, a gente vai estar divulgando essa nova lista, eu acredito que no mês de julho, mais tardar no mês de agosto, a gente já divulga a nova lista com todos os precatórios. Por isso, nós estamos dando prioridade
Por quê? Porque o precatório que chegar lá no tribunal até 31 de junho vai entrar no orçamento de 2022. Se chegar lá 1º de julho, já vai, os precatórios já vai para 2023. Por isso que nós estamos dando agora uma adiantada nesses processos que estão com cálculos homologados e cobrando os juízes para expedir os precatórios para o Tribunal de Justiça, para que chegue lá a tempo de enviar para o orçamento de 2020. Então, a nossa prioridade está sendo essa, dos precatórios, daquelas pessoas que estão com cálculos homologados e que não foram ainda expedidos precatórios. Ok, professora Verônica? Oi? Eu fiz outras questões, acho que ele anotou. O da aposentadoria, né, você vai, que eu lembrei, essa da ordem, né? Essa, com relação à aposentadoria, realmente você incorpora, né, e não vai ter alterações no valor da sua GTMS, isso é tranquilo. Não, eu perguntei também dessas duas ações que eu não entendi, porque eu já tive núcleo e também essa do mestrado e doutorado, que você falou. A questão dos núcleos, que a gente teve os núcleos, a universidade não pagava a gratificação de núcleos no período de férias e recesso. A gente defende a tese que seria devido também, tendo em vista que era uma gratificação periódica. Né? Então, a gente pede o pagamento da gratificação dos núcleos nesse período a incidência nesse período de férias e no período de recesso acadêmico, que a universidade só pagava no período de aulas mesmo, quando o professor estava dando. E a outra que a gente pede a gratificação acumulativa é que nós recebemos a gratificação de titulação de especialista, de mestrado e de doutorado. Quando a gente termina o mestrado, a universidade concede a gratificação de mestrado. Quando a gente termina o doutorado, a universidade suprime a de mestre e concede a de doutor. A gente defende que a gratificação ela é acumulativa, até porque, né, o fato de você ser doutor não lhe tira a qualidade de mestre. Né? Então, o fato gerador da gratificação de mestre é o título de mestre. O fato gerador da gratificação de doutor é o título de doutor. É tanto que você pode ser doutor sem ser mestre. Isso coloca mais evidente nas regras de hoje, inclusive as regras da pós-graduação internacional, né, que não levam muito isso em consideração. No Brasil, é muito como se fosse um pré-requisito do doutorado você ter mestrado. Então, a gente defende essa tese, com base, inclusive, na nossa legislação, que não veda a gratificação de forma acumulativa. Então, nós temos esse processo está sob júdice, né? A gente acredita que tem chances de ganhar, mas são justamente aquilo que eu digo que o tempo ele não muda muito o funcionamento do judiciário, mas o clima muda. Então, o judiciário se adapta muito bem ao clima. Então, num clima desse de pandemia, né, então a defesa, essa tese, ela tem um respaldo bom, mas é um momento que cria um custo, cria um dinheiro. Então, o judiciário não vê com bons olhos, principalmente uma tese que a gente está tentando implementar. Então, não é algo que, por exemplo, eu esteja cobrando do judiciário para que julgue agora. A gente sempre espera um momento político mais adequado. Né? E aí nós temos as regras muito claras recentemente do que aconteceu. Né? Não tem, alguém tinha dúvida se esse julgamento que ocorreu no caso de Lula no Supremo esta semana tivesse ocorrido há 1 ano aqui atrás, qual era o resultado? Né? Então, a gente vê que aquilo que eu digo, o tempo não muda, o judiciário não muda com o tempo, mas com o clima, que é algo mais concreto, mais pesado, então o judiciário se adapta bem. Então, por isso que, além da gente ter uma boa tese, tem que ter uma estratégia processual para o momento, para quem vai julgar
e o momento de ser julgado também se interfere muito na decisão judicial. Lindocastro, então essas duas ações, por exemplo, eu não sei, não tenho certeza se eu preciso entrar ou espero, aguardo o ganho já em relação ao que você já está fazendo, ou tem como incluir mais alguém? Bom, nesse caso, como são ações, são teses que a gente constrói, que não tem nada consolidado, a gente entra com ações coletivas no nome da ADUERN. A gente só entra individual, porque tem a questão das custas que teria que ser suportada pelo professor. A gente só entra com ações individuais quando é tese mais consolidada, né? Então, nesse caso aí, você já está abrangida pela ação da ADUERN, até porque quando a ADUERN entra com esses processos, né, a ADUERN tem legitimidade para entrar, inclusive, com relação para os professores associados e não associados. Então, a ADUERN representa toda a categoria, inclusive, né, como foi o caso da GTMS, na ação coletiva, né, tem muita gente, né, que recebe por força da ação da ação da ADUERN, e tem muitas pessoas que são sócios pessoas são sócias da ADUERN, né, milita, né, a favor dos direitos dos trabalhadores em geral e não estão recebendo ainda. Então, mas isso, é o papel da instituição sindical, né, que é representar toda a categoria nas chamadas ações coletivas, né, para realmente prevalecer. É o que a gente chama das ações sem rosto, porque tem muitos processos, às vezes, coletivos, que as pessoas individualmente não concordam. E mesmo assim a ADUERN pode ingressar representando ela. Possa ser que a ADUERN ganhe, venha o dinheiro, vai para o banco e ela faça a opção. Não vou sacar. Mas a ADUERN, a entidade sindical, tem essa autonomia na defesa dos direitos coletivos, dos direitos dos membros da categoria, inclusive independentemente da vontade do membro da categoria. Então, não é uma questão, inclusive, de maioria, se a ADUERN, né, representa ou não a categoria. A do núcleo, então, está nessa também. Isso, também é coletivo. E a pergunta que eu lhe fiz foi sobre doença grave, aneurisma cerebral é considerada uma doença grave? Sim, agora, eu digo sim, porque assim, tem o aneurisma, né, da nossa área, mas ele tem vários graus, né, eu acredito. Então, isso aí vai depender do atestado, do laudo médico, para dizer qual o grau desse aneurisma. Não é pelo simples fato da aneurisma cerebral em si, mas seria a questão das próprias sequelas desse aneurisma cerebral. Então, ele poderá, dependendo do laudo médico, né, da gravidade da situação, ele ser enquadrado como uma doença grave. Obrigada. Obrigada também. Professor Sérgio, depois professor Antônio Almeida. Grande amigo Lindocastro, tudo bem? Eita, aí. Tudo bem, garoto? Cumprimento os outros professores aqui presentes, professor Kilder, que há tempo que eu não vi, professora Patrícia, todos os outros colegas, Verônica também. Amigo, eu sou muito objetivo, você já me conhece, então as respostas são curtas e grossas, você leva assim 30 segundos, certo? Eu tinha conversado informalmente com você que eu fui um dos prejudicados com a GTNS, porque eu acho que eu já estou com 3 quinquênios e no último quinquênio eu fui premiado ganhando o quinquênio, mas tendo a redução da remuneração. Eu ganhei, mas tive a redução, porque a assessoria jurídica você me comunicou que dizia, você ganha, mas você não leva. Olha que maravilha, né? Isso é assessoria da UERN para fazer trabalho contrário ao professor. E aí eu tinha lhe perguntado sobre essa ação também do mestrado, doutorado, se poderia ter uma duplicidade de gratificações. A pergunta bem objetiva não é nem quanto ao judiciário, na verdade é quanto ao novo relacionamento, né, com a assessoria jurídica da universidade. Se a assessoria jurídica da universidade mudar o entendimento, se é que já não mudou, eu creio que a professora Fernanda é uma pessoa de mente aberta, ou mais aberta do que o antigo assessor, você entendeu perfeitamente a mensagem, até porque você foi vice-presidente, quando não deveria ser, de uma instituição que você sabe qual é, né, e logo de quem, como presidente.
Então, se há uma possibilidade de mudança de entendimento da administração da universidade sobre esses dois pontos. Bem objetivo. Ok, Sérgio, obrigado. Então, realmente, eu ia tocar nesse ponto que eu acabei não falando, né? Essa ideia, né, jurídica da compensação, da transformação da GTNS em VPNI, com esse entendimento de que há uma compensação de tudo que aumenta no seu salário, abate na GTNS que você estava recebendo, inclusive é um posicionamento exclusivo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O Tribunal de Contas não tem. O Tribunal de Justiça, na via administrativa que seus servidores recebem a GTNS, não faz essa aplicação. É uma lei de 2017, e a partir de 2017 a universidade passou a aplicar essa lei com esse entendimento. Nós, desde a época, questionamos que não era possível fazer essa compensação, né? Que a lei que eles fundamentam essa compensação, na sua interpretação mais adequada, não permitiria esse entendimento, mas foi o que prevaleceu na universidade. Nós, inclusive, ainda no período da assessoria jurídica anterior, nós sugerimos para eles: olha, vamos fazer o seguinte, já que você acha que a tese da assessoria jurídica da UERJ não é adequada, que a sua é adequada, vamos aprofundar as pesquisas, veja junto ao Tribunal de Contas qual é o posicionamento dele, veja qual é o posicionamento do Tribunal de Justiça, né, o posicionamento deles, o Ministério Público, para seus servidores, na via administrativa. Porque o que a assessoria jurídica da universidade queria, que eu não concordo, é fazer uma provocação para que o Tribunal de Contas se manifeste na sua análise de controlador de contas. Ou seja, na análise de método interpretativo. Não. Você faça uma análise da via administrativa, como é que eles estão pagando a GTNS sem nenhuma interferência. Inclusive, nós fundamentamos nosso requerimento, né, porque essa lei aqui estadual, ela teve uma origem no julgamento das... O pessoal aí que é mais antigo, o André Almeida, sabe muito bem, ainda está atrás da ação dele da URV. Então, essa lei que interferiu no valor da GTNS, né, é produto do entendimento do STF com relação à lei da URV. Né, que a lei da URV tinha a tese do Estado é que se os aumentos que tiveram posteriormente compensavam ou não as percas do tempo da URV. E para a universidade não deveria compensar porque nós não tivemos aumentos. E aí o Supremo disse que era o quê? Que somente deve haver compensação quando houver alteração de regime jurídico remuneratório. Então, a gente defende que a universidade, nesse caso, está interpretando erroneamente, que o Tribunal de Justiça, a Secretaria de Administração, o Tribunal de Contas, está interpretando corretamente. Por quê? Porque só deve haver a compensação da GTNS que a gente recebe por contra-cheque com outro ganho se for decorrente de um novo regime jurídico. Né? Por exemplo, se a gente tiver a implantação de um novo plano de carreira. Quando tiver esse novo plano de carreira, poderá prever a incorporação da GTNS. Né? Mas, dentro do mesmo regime jurídico, que é o nosso, que a gente vem, não pode haver uma compensação, até porque é estranho. Tem uma lei do quinquênio dando e uma outra lei tirando. Né? Essas mágicas, mesmo a gente que é da área do direito, a gente estranha, né? Vocês da área que não é da área jurídica estranha, mas a gente também estranha essas mágicas do direito. Então, a gente fez essa sugestão, a reitora determinou a antiga assessora, né, que fizesse essa busca de pesquisa, Fátima Raquel, a pesquisa junto aos tribunais, mas até agora não nos deram uma resposta se vão rever ou não esse posicionamento.
não seria a hora de sugerir novamente ou de procurar uma reunião com a professora Fernanda ou com os outros colegas para identificar se esse entendimento é válido ou não? Isso, acredito isso vale tanto para isso como vale para as duas gratificações, as gratificações também de mestre e de doutor, se isso aí ser possível. Porque se mudar o entendimento da universidade, obviamente que o tribunal vai ter os olhos mais flexíveis ou mais claros ou mais adequados ao nosso pleito, né? Então, eu acho que isso é viável para que a gente possa tocar o barco, já que agora, se os ares, eu acho que mudaram na assessoria jurídica também, talvez seja o momento de a gente possa tentar novamente uma conversa. Estou só dando uma sugestão. Nós, inclusive, solicitamos, assim que mudou a assessoria jurídica, exatamente para tratar, e já coloquei aqui nos encaminhamentos de reenviar a solicitação como encaminhamento dessa reunião aqui. Isso é uma boa ideia, assim, da gente continuar reivindicando. A universidade se prontificou de fazer esses estudos, né, com relação a como é que o Tribunal de Contas aplica a lei de 2017, o Tribunal de Justiça, né, o próprio Ministério Público e a própria Secretaria de Administração do Estado. Como é que eles aplicam, né, para que a universidade pudesse rever o seu posicionamento. Eles ficaram fazendo esse levantamento e a gente tem cobrado, né, e agora é melhor porque quem vai rever ou analisar esses posicionamentos seria a nova assessora jurídica. Então, a gente vai cobrar para saber como é que está em andamento essa situação e a gente pode levar também ao conselho de Fernanda, agora, a doutora Fernanda, né, qual o posicionamento jurídico da assessoria jurídica com relação a essa gratificação, né, de titulação de forma cumulativa. Né? Então, a gente vai conversar com a Fernanda, né, para a gente pedir um posicionamento da assessoria jurídica, inclusive, sobre essa matéria. Inclusive, assim, nós temos também outra matéria, que, inclusive, a outra matéria ainda é uma situação mais, não abrange a todos, como essa questão da gratificação cumulativa, mas nós temos um problema nas promoções da UERJ. Né? Quem já está no topo já chegou lá. Mas é a questão da promoção, que a universidade usa tempo de serviço para promover a gente na vertical, quando na promoção na vertical seria por merecimento. E ela usa. Com isso, nós criamos um procedimento administrativo na universidade, que às vezes você tem na universidade a pessoa com a mesma titulação e o mesmo tempo de serviço, mas um está adjunto 1, o outro ainda está em assistente 4. Por quê? Porque a universidade aplica o seu próprio regramento de forma errônea. Porque leva em consideração a data que você terminou a titulação, terminou o mestrado. Se você terminou o mestrado e estava com auxiliar 4, você pula lá para o mestrado, o doutorado, né? Você já pula lá na sua carreira de adjunto. E quando você não termina, quando termina o doutorado, você está em adjunto 1, né, não tem a interferência na sua carreira. Por isso que nós temos as distorções, que às vezes você tem professor com o mesmo tempo de serviço e a mesma titulação estão enquadrados no plano de carreira nosso em locais distintos. Então, se os critérios de promoção tempo de serviço e titulação, não tem nada que justifique que o professor que tenha o mesmo tempo de serviço e mesma titulação esteja em posições diferentes só porque a data que terminou a titulação, o mestrado, é diferente. Então, isso decorre de um erro de interpretação da universidade também. A gente já tentou, inclusive, o reitor, no tempo que era Lauro, mandou, eu levei esse funcionamento, fiz um parecer, lá acatou e mandou Lauro resolver, e Lauro, infelizmente, não conseguiu resolver. Mas nós temos esse problema na universidade. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigada, professor Sérgio. Professor Antônio Almeida. Bom dia, Lindo Castro. Bom dia a todos.
Vocês estão me ouvindo? Sim, Antônio. Sim, Alô? Está me ouvindo? estamos sim, professor. Olha, certo. Lindo Castro, você falou que tem super prioridade. Eu acho que é no meu caso. E eu não vi a lista do pessoal 2001, certo? E queria saber de você qual o tempo do documento que eu tenho que levar para você para comprovar essa super prioridade, né? Eu tenho ponto de safena e tal, e está dentro dessa lei, tá bom? E outra coisa, eu queria saber também como é que está o andamento dos precatórios eu acho que é da URV, certo? Esse andamento, e se também... Eu não vi a lista, né, que vocês mostraram aí, eu não sei se eu estou nessa lista de 2021, certo? E aí eu queria saber de você, assim, um esclarecimento maior um pouco, tá bom? Só isso. Obrigado, Antônio. Almeida. Almeida, realmente você não está nessa lista de 2021, acredito que você entra na lista de 2022. Né? Nós temos dois tipos de prioridade. Nós temos a prioridade, aliás, 3 tipos de prioridade. Nós temos a prioridade de idade, todo maior de 60 anos é prioritário. Temos a prioridade de saúde, aqueles que são portadores de doença grave, né? Que aí tem o rol das doenças graves. E aí pode pedir, aí você vai entrar na lista na ordem cronológica das pessoas que são portadores de doença grave. E aí você vai receber por essa ordem de prioridade da doença grave. E nós temos a superprioridade, que são para os maiores de 80 anos. Quem completa 80 anos, não sei se o Antônio Almeida completou, mas acredito que ainda não. Mas Não. temos a prioridade, né? Temos a superprioridade aí para os maiores de 80 anos, que é outra superprioridade. Então, nesse caso específico, né, você pode pedir a prioridade e aí teria que ser um laudo médico, né, para ver se você é portador de alguma daquelas doenças graves para pedir a prioridade. O seu precatório, eu acredito que seja desses que estão para ingressar para o orçamento de 2021. E aí ele mesmo, ou 2022, né? E uma vez expedido o precatório para 2022, aí é que nós vamos poder justamente fazer esse pedido do pagamento superpreferencial. A gente só pode fazer o pedido de pagamento superpreferencial quando for expedido um precatório. Então, o seu é porque ainda não foi expedido. Foi expedido o precatório, mas ainda não fechou a lista de precatórios para o orçamento de 2022. Quando fechar a lista, aqui nós vamos fazer os pedidos de prioridade e de superprioridade. Por exemplo, pode ser que ainda tenha alguém aqui, ó, nessa lista aqui embaixo, essa lista da ordem cronológica, que já tem direito à prioridade de idade. Seja maior de 60 anos, e a gente vai colocar ele aqui. A gente vai ainda fazer essa busca, eu já fiz, né? Mas a gente pode identificar mais alguém, por isso que eu mostrei essa lista aqui da ordem cronológica, né? Para saber se tem alguém ainda que tenha mais de 60 anos para a gente incluir. Então, Dana, é só você, nesse caso aí, quando tiver o seu nome incluído na lista, né, providenciar um laudo médico para que a gente possa verificar se você se enquadra no pedido de superprioridade por causa da doença. E com relação ao URV, né, as URV, né, lembrando que esses processos... Lucas, quanto aos precatórios aqui da URV, sabe? Nesse caso aí, teria que consultar, porque, assim, se seu caso... Eu sei que não está... Nesses casos da URV, não sou eu o advogado. A gente consulta a pedido do professor. Tem que ver se sua URV está em precatório, porque de eu sei. não está em precatório.
Aí o processo ainda está em andamento. Então, é preciso que a gente faça a consulta específica do seu caso para saber se o senhor tem outro precatório, né, da UERN, da URV, ou se sua URV não está em precatório. Né? Porque a gente conhece muitas URV de pessoas que receberam, mas teve também aquele caso dos professores que ainda não está em precatório, ainda está em discussão com relação ao cálculo. Posso dar uma explicação sobre a URV, por favor? Eita, aí meu assessor, Paulo Davi. Eu vou cobrar caro, não só de você, mas de outros advogados, né? Então, a recomendação que fazemos é a seguinte: quem tem processo de URV, que verifique com o seu advogado, que são vários advogados, né? E várias varas que estão, cada juiz está decidindo de um jeito, né? Então, o seu advogado vai dizer como está seu processo. Eu, no momento, estou respondendo aqui à minha advogada, informando para ela que nós não temos nenhuma lei que, no nosso caso, uma lei que reestruturasse nossa carreira. No entanto, numa das varas, que eu não sei a de quem, né, não posso dizer também, não, um dos juízes reconheceu como reestruturação da carreira a Lei 4.089, de Vilmor, de Garibaldi. E um outro fez referência à Lei 388. Por quê? O grande problema é saber qual é o marco temporal para poder fazer ainda os cálculos. E cada vara, presta atenção, cada processo tem um juiz diferente e é possível que, em algumas varas, já esteja em processo de liquidação. Então, finalmente, a gente sugere que cada um veja com o seu advogado, né, como é que está. No nosso caso, por exemplo, no meu grupo, nós estamos diligenciando contra-cheques, documentos e pagando, inclusive, uma taxa para fazer uma perícia. Então, cada um é bom ver como é que está o seu processo. Para finalizar, de uma mesma vara, tem processos, tem dois grupos de uma mesma vara que têm decisões diferentes, não diria tão divergentes, mas diferentes. Essa era essa orientação que a gente dá, viu? Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigada também. Assim, quem tiver esse processo da URV, depois, às quinta-feira, pode fazer contato, que aí a gente vai consultar e verificar. A gente tem prestado auxílio aos advogados, né, que não são vinculados ao UERJ, como a gente tem interesse. A gente tem prestado auxílio, orientação aos outros advogados, principalmente nessa matéria da URV, eu não sou advogado, né, dos professores, mas eu tenho alguns processos de servidores do Estado, então acompanhei essa questão da URV. Inclusive, foi o meu processo lá que foi julgado no STF e que serviu de repercussão geral para todos os processos do Estado do Rio Grande do Norte, e também nós tínhamos casos de URV, de ações de URV em outros estados, serviu de parâmetro para os outros estados. Então, a gente consulta e verifica, porque, inclusive, da UERN é muito difícil de fazer a liquidação, e, às vezes, os outros advogados também botaram no processo da URV um professor da UERN com um funcionário da FUNDAC com um professor da rede pública estadual. E aí a regra de cálculo é totalmente diferente. Porque, por exemplo, nós, professores da UERN, nosso plano de carreira de 89 não foi alterado de lá para cá. Então, em regra, a URV, a perca da URV nunca foi incorporada. Já os professores do Estado do Rio Grande do Norte tiveram planos de carreira em 2006. Então, a URV é devida só até 2006. E outras categorias também tiveram essas carreiras. Então, alguns juízes, inclusive, entendem que algumas leis que a gente teve de reajuste foi a alteração do plano.
né, significa mudança do regime jurídico da UERN, e isso interfere nos cálculos e diz que o professor da UERN não tem direito. Mas é uma ação muito complicada, mais complicada ainda do que a própria GTNS. Então, a gente vê cada caso que é mais importante. Patrícia fez uma indagação aqui com relação à questão dos honorários, né, quem entrou com processos individual, coletivo. Né? Mas, assim, pelo compromisso com a DUERN, inclusive pela questão também sindical, que tem uma lei que também autoriza, é que, para quem é sócio da DUERN, a gente cobra 15% quando a ação tem retorno financeiro, quando não tem retorno financeiro, nós somos obrigados a prestar o serviço, né, mesmo que não tenha retorno financeiro e mesmo se não tiver retroativo. Então, quem não é sócio, pelo nosso contrato, é 25%. Então, a lei autoriza a gente a cobrar, inclusive, de quem não é sócio, os honorários, até para não ter uma conduta que a gente chama antissindical. Porque se a ADUERN pode entrar com ação coletiva em benefício de quem não é sócio não paga mensalidade. E o cara não tivesse que pagar honorários, ninguém ia entrar, se associar com a ADUERN, ninguém iria entrar com processos individuais e ia esperar somente os processos coletivos. Até 2018, nós tínhamos essa dúvida se poderia ou não cobrar os honorários dos não sócios. E alguns juízes entendiam que podia, outros diziam que não podia. E em 2018 foi aprovada uma lei, e a lei é bem clara que diz: se o cara não é sócio da DUERN, mas quer se beneficiar de uma ação coletiva da ADUERN, ele pode, porque a ADUERN representa a categoria, mas é obrigado a pagar os honorários do advogado que ele promoveu o processo coletivo. Então, quem não é sócio responde pelos honorários, somente daquelas que têm o retroativo num percentual maior, até porque o nosso objetivo não é cobrar o valor maior do professor, 25%. Nosso objetivo é que o professor se associe, né, à ADUERN, faça parte como associado da ADUERN, como é de todo e qualquer sindicato. Então, a nossa relação, né, com a ADUERN, né, tem essa previsão em termos de compromisso. Quem é sócio paga 15% se tiver proveito econômico, se não tiver, não paga nada. Quem não é sócio é 25%. Né? Só paga se ganhar, e se ganhar tiver repercussão financeira, né, para a incidência desses honorários. Nos processos que não têm repercussão financeira, né, fazer defesa administrativa, né, ou processos que têm efeitos imediatos, a gente não pode exonerar. Ok, Patrícia? Tem mais Beleza, eu já estava colocando aí, era uma indagação que tinha no chat, mas eu acabei dando uma ajuda aqui e você respondendo aí. Então, não temos mais inscritos, aí eu acabei sendo contemplada, não identifiquei mais nenhuma inscrição. A gente já se aproxima aí do horário de 11 horas. Eu acho que o que a gente percebeu aqui é muitas indagações individuais, então, reforçando aí a importância dos atendimentos individualizados, toda quinta-feira, nesse momento remoto, é muito mais interessante para tirar a sua dúvida, com mais tranquilidade. Faça seu agendamento, a gente botou o telefone aqui no chat. Mas acho também que esses momentos coletivos são importantes porque a gente vai também aprendendo um pouquinho com a experiência do outro, né? Então, Lindocaixa, a gente fez ano passado, quem sabe daqui a alguns meses aí a gente poder organizar uma conversa como essa para a gente ir estreitando aí, e é a realidade, né? A luta política hoje não anda mais sem a luta jurídica, e aí a gente tentar conciliar essas duas vertentes para a gente tentar avançar um pouco. Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma consideração, senão eu só tenho que agradecer a sua disponibilidade, Lindocaixa, por aceitar o convite aí, e a de todos que compareceram, de todos que aqui fizeram qualquer tipo de intervenção aqui, que nos ajudou aqui a tornar essa reunião
dinâmica. Então, já se aproximando aqui do horário de 11 horas, né? 2 horas a gente sentadinha aqui, com aula mais tarde. Então, a gente pode ir encerrando, e eu vou passar a palavra só para a Lindocastro aí, para ele encerrar a reunião aí. E agradecendo já a todos. Só agradecer a todos, né, e realmente reforçar para mim a importância desse contato, de ouvir vocês, que eu estou sentindo muita falta realmente, né, dessa interação, porque a partir do anseio de vocês, da visão de vocês, da realidade de vocês, é que a gente tenta construir as teses jurídicas e colocar em teste as teses jurídicas, inclusive com relação, né, a ver se se enquadra, né, na vida funcional de vocês, para que a gente não promova teses, né, que sejam contraditórias dentro da própria categoria. Então, é muito importante esse contato, ouvir vocês, né, e aí já fica como uma sugestão, talvez para uma próxima, né, conversa, a gente falar sobre, né, a nossa vida previdenciária, né, porque é de fundamental importância a gente planejar e também já ver essas repercussões também financeiras e fazer um planejamento da nossa vida previdenciária, saber se vale a pena averbar, não averbar, né, fazer as simulações, para que você decida e trate e monte uma expectativa de quando você vai se aposentar. Então, acho que é importante a gente, no momento posterior, a gente fazer uma conversa especificamente sobre a aposentadoria. Temos outros temas também importantes que a gente está esperando aí com uma maior consolidação, que é a própria, né, emenda constitucional 109, que trata da PEC emergencial, quais vão ser as repercussões e até onde vai repercutir também na nossa vida funcional. Então, é só agradecer realmente a participação de todos e muito obrigado. Encerrado o nosso encontro. Um bom dia aí, um resto de dia, uma boa tarde e até o próximo. Valeu, pessoal. Bom dia. Obrigada, viu, Lindocastro?